Quando quiserem, palminha. Sim? Posso? É um advogado que se apaixona pela hotelaria? E pela construção, primeiro até pelo projeto e pela construção. Eu tirei o meu curso a trabalhar durante o dia no Ministério das Obras Públicas. Eu comecei a fazer advocacia depois num período interescalar, simultaneamente ainda com a minha atividade nas obras públicas e depois só em exclusivo, mas a minha aprendizagem no setor da construção, porque eu sou muito curioso e gosto de saber de tudo aquilo em que tenho proximidade ou que estou envolvido, e na época aprendi muito, que aliás foi extremamente importante para o desenvolvimento da minha vida profissional com a Vila Galé, foi eu ter aprendido bastante sobre a atividade de projetos, a atividade de construção, e mais tarde também na minha advocacia comecei a ter vários clientes ligados ao setor do turismo, onde foi também uma aprendizagem que me levou depois a dizer assim, agora vou fazer uma coisa própria. Cada projeto é quase como se fosse um filho, não é? Que nasce também, não é? E falando um bocadinho da família, a família foi acompanhando este percurso do Jorge, a filha não tanto, o Gonçalo mais. Como é que foi? Foi natural esta adesão também da família ao negócio? O Gonçalo, devo confessar que formou-se também em Direito, tal como eu. Numa primeira fase, eu pensei que ele estava extremamente empenhado no Direito e que também ia ficar um bocadinho ao largo da Vila Galé, mas não, começou a ter algumas atividades na Vila Galé e começou a envolver-se também na atividade do marketing, que foi aquilo que o apaixonou imenso, que ainda hoje penso que é o tema número 1 dele dentro da empresa, embora hoje ele se envolva em variedíssimos assuntos. A verdade é que talvez tenha sido o marketing a primeira coisa que o despertou. Também tem jeito para acompanhar obras, aliás, tem feito obras para ele e tem demonstrado também ter prazer nisso. A minha filha Joana, que eu gostaria muito também que trabalhasse comigo, que tem 38 anos, é médica, mas é inamovível, ela gosta muito do que faz, está numa área que também é de paixão e ela gosta imenso do que faz e penso que dificilmente virá trabalhar comigo. Eu não resisto porque tem mais duas princesas na sua vida, não é? Pai aos 60, que grande coragem! Não é assim uma grande coragem, vai lá ver, são coisas que acontecem, na primeiro instante até fica alguma preocupação e depois acaba por ser natural. O que é que mudou em si, enquanto homem, esta experiência? Não mudou muito, sabe que eu, apesar de sempre ter tido uma vida muito ocupada, os meus primeiros filhos eu dei-lhes a atenção, não em quantidade, mas penso que em qualidade, acompanhei-os sempre com bastante proximidade, dando-lhes espaço para eles fazerem as suas opções e terem a sua própria vida, tanto que quer num caso, quer noutro, foram surpresas. Quando o Gonçalo me veio dizer que ia para Direito, surpreendeu porque eu estava convencido que não era essa a opção dele, estava convencido que ia para a Economia. E depois a minha filha Joana estava convencida que ia para a Arquitetura, porque também tinha muito jeito para a Arquitetura. Se tivesse ido, hoje estaria a trabalhar comigo, naturalmente, nós fazemos muitos projetos, a própria Vila Galé é uma empresa que alguma da rapidez e celeridade que tem a fazer projetos e obras é que nós criamos a nossa própria estrutura de projetos e de obras, o que nos dá de facto um grau de agilidade grande na realização dos novos projetos e conseguimos ultrapassar porque temos tudo dentro de casa, digamos que de algum modo verticalizamos a operação. Jorge, só para terminar também aqui um bocadinho este lado mais familiar, o facto de ter um filho que consiga trabalhar, dá-lhe alguma tranquilidade? Porque as empresas familiares, quer se queira, quer não, fala-se muito sempre na questão da sucessão, de ter alguém que depois continue, no fundo, este sonho da família. Isso dá-lhe alguma tranquilidade? Vamos lá ver, as empresas, o grande desejo dos fundadores de empresas é que as empresas vão para além deles, aliás, por uma razão simples.
As empresas, a partir do momento em que, como no caso da nossa, em que tem uma dimensão grande, tem tanta gente envolvida no projeto, a empresa é de todos, a empresa já não se destina a servir os meus desígnios ou as minhas paixões. Eu não tenho nada ao espírito que as pessoas, por serem da família e da empresa ser familiar, que as pessoas devam ocupar determinadas posições por capricho, ou por descendência, ou por nepotismo. Às vezes podem não ter sequer a competência para lá estar. Não ter a competência e é um disparate. E por isso eu tive a felicidade de que este meu filho Gonçalo quis sempre conquistar a sua posição dentro da empresa, é das coisas que maior satisfação me dá, por seu mérito próprio. Nunca se impôs, nunca procurou ter protagonismo por ser filho do patrão, não, procurou sempre mostrar que sabe fazer, que quer fazer e tem as suas áreas em que tem demonstrado essa sua competência. É evidente que a empresa hoje é muito grande e provavelmente está na altura de pensar fortemente em reforçar algumas competências na empresa, porque também hoje a atividade empresarial é cada vez mais exigente, a competição é muito grande, a necessidade de inovação permanente, de maior profissionalismo é crescente e nós hoje sentimos que as empresas só sobrevivem aquelas que estejam muito bem apetrechadas, que saibam reter os talentos que vão tendo, que saibam criar talentos dentro da própria estrutura. E daí nós, na Vila Galé, optámos muito, não só por este espírito de união, com atividades como o Todos Vila Galé, que é um evento anual, que este ano vamos ter que adiar por causa desta situação que se vive, porque é um evento em que nós juntamos uma parte significativa de colaboradores da empresa para convívio, para desporto, para atividades culturais. Como é que se criam talentos dentro da Vila Galé? Uma empresa familiar tem vantagens e inconvenientes para quem vem trabalhar nela. É uma empresa em que há muita observação e muito direta e muito empenhada de quem está por cima em ver quem tem à sua volta. E isso é bom para quem trabalha muito e quem tem capacidades, e porque há alguém a olhar. É evidente que hoje a empresa é tão grande que eu tenho que ter várias pessoas com esse espírito e que saibam valorizar. Eu acredito muito, toda a minha vida foi assente nisso. Eu comecei modestamente a tirar um curso, a trabalhar, e continuo a achar que o mérito é um dos grandes valores da vida. Há muita gente hoje que tem tendência a transformar as promoções das empresas em coisas automáticas e mecânicas, pelo mero decurso do tempo. Eu continuo a achar que o mérito é fundamental. E nós temos também dentro das empresas que criar condições para que as pessoas aprendam. E por isso eu volto a dizer que há tempos, num programa de televisão, alguém me perguntava a formação, se o Estado não estava a falhar na formação às empresas. Eu dizia, mal da empresa que não tenha ela própria as suas capacidades e as suas competências para dar essa formação às pessoas que trabalham com elas. Porquê? Porque se ficarmos à espera que seja o Estado a resolver todos os nossos problemas... Como é que, por exemplo, faz, Jorge, concretizando aqui, essa formação? Muitas vezes pode não passar por uma sala, não é? Pode passar por pôr as pessoas exatamente a irem ver outros conceitos, a irem buscar outra inspiração, até fora do próprio grupo, não é? É por aí que o Jorge também trabalha estes seus talentos. Há duas etapas. Há uma etapa em que nós devemos despejar um conjunto de conceitos que tem muitas vezes, nós como somos uma empresa muito informal, eu achei graça à sua expressão, porque de facto a maior parte das vezes ela é muito fora da sala, ou seja, não é uma formação muito programada, muito organizada, muito formal, muito escola. Não, é uma formação que eu procuro que seja divertida. E criámos esse conceito, e daí temos muitos conceitos: o sentir Vila Galé, o ser Vila Galé, a diversão na Vila Galé, porque uma das coisas que eu sempre incentivei muito é que não é pelo facto de se trabalhar muito que a pessoa deve deixar de se divertir. Pelo contrário, deve arranjar maneira de fazer as suas atividades de uma forma que consiga ao mesmo tempo não estar com um ar sofrido. Aliás, porque eu vou dizer a minha opinião, que é esta: as pessoas que se queixam muito, que trabalham muito, normalmente não são os que fazem grande coisa, porque os que fazem grande coisa estão tão ocupados a fazer essas tantas coisas que não se lamentam muito e têm prazer naquilo que fazem.
Mas nós, na Vila Galé, criámos uma coisa há muitos anos que se chama Academia Vila Galé, Formação em Contínuo. Formação em contínuo o que é? É serem as próprias pessoas que nós temos a trabalhar na empresa que têm que ter a preocupação de dar formação a todos os colaboradores. Transmitir os conhecimentos que têm. Transmitir os conhecimentos que têm. Mas você disse uma coisa que é extremamente importante também, que é ver a realidade do mercado. Aquelas pessoas que a certa altura se convencem que trabalham muito bem, e eu esse espírito tenho sempre procurado pontapeá-lo dentro da empresa, que é, nós já somos muito bons, nós somos isto, nós somos aquilo. Nós não somos nada, nós temos que estar permanentemente atentos à realidade. E temos, é a mesma coisa que em algumas empresas, algumas presidentes e administradores de empresas que vivem fechados numa redoma, muito distantes das bases. Não é o nosso estilo é trabalhar. Eu não tenho uma secretária que me faça nenhuma barreira a quem quer chegar a mim, não tenho a porta fechada do gabinete, portanto o acesso é muito fácil. Quem me fizer perder tempo com alguma idiotice, se calhar tem algum desgosto, porque eu aí sou um bocadinho bruto dos queixos, mas o acesso é sempre livre. E é uma empresa que sempre foi muito informal e muito transparente. E isso tem-nos dado, hoje, se me perguntar qual é que é o grande mérito da empresa, é ter um grupo muito alargado de gente que tem um prazer enorme em fazer desta Vila Galé uma grande empresa. Enfim, vamos terminar por aqui, hoje vamos terminar. Vamos terminar exatamente com isso. Muito obrigada. Nada, Jorge, obrigado. foi um prazer. Muito obrigada por nos receber. Obrigado, eu.